bem, pessoal? Professor Pacelli, estamos aqui e nesse bloco a gente vai falar sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Esse tema já caiu em 2 discursivas. O CESP, em algumas provas aí de auditor, controlador, pegou pesado, entendeu? Mas pegou pesado, mas se a pessoa soubesse os conceitos básicos, não teria achado tanta dificuldade na análise. Antes de avançar, eu gosto sempre de dar um norte, certo? Do que a pessoa precisa saber sobre o tema. Então, o que você precisa saber sobre o tema de imediato? Provisão é um passivo. Passivo contingente não é um passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for na classe 2 do plano de contas, que são as contas patrimoniais 1, 2, 3 e 4, se você for na classe 2 passivo, você vai ver o nome lá escrito, provisão. Se você procurar pelo nome passivo contingente, você não vai ver o nome passivo contingente na classe 2. Por quê? Porque passivo contingente não é um passivo. Então essa é a primeira coisa. Então, lógico que se o passivo contingente não está no passivo, ele não faz parte do balanço patrimonial. Perfeito. Vamos falar agora sobre ativo contingente. O ativo contingente também não é um ativo. Se você for na classe 1 e procurar ativo contingente, você não vai achar o nome ativo contingente. Aí vem a segunda parte. Tá. E onde é que eu vou encontrar contas sobre ativos e passivos contingentes? Aí eu já quero dar um alerta. Se você for na contabilidade societária, não tem lançamento contábil, débito e crédito, para ativo e passivo contingente. Na contabilidade pública, tem. Só que esse controle, esses lançamentos, esses registros, eles são feitos em quais classes? Classe 7 e classe 8. Avançando mais um pouco. Existem 2 tipos de passivos contingentes. Os passivos contingentes contábeis, que a gente identifica no dia a dia. Esses passivos contingentes, a gente vai usar os grupos 7.1 e 8.1. Eu vou reforçar isso mais à frente e vou marcar no slide e tal. E existem os passivos contingentes que estão no anexo de riscos fiscais da LDO. Esses aí você vai identificar e controlar nos grupos 7.4 e 8.4. Depois eu vou reforçar isso de novo. Então, para você ter um pontapé inicial, é isso daí, beleza? Durante a aula você vai ver que eu vou dar uma técnica para você. Uma dicasinha para você, na hora da prova, saber: será que são passivo? Será que são uma provisão? Será que são passivo contingente? E aí tem um outro detalhe. Será que esse passivo contingente eu preciso colocar eles nas notas explicativas ou eu basto controlar ele com débito e crédito no plano de contas? Porque tem essa diferença também. Isso pode cair na prova. Então tem 3 situações, que é o que você tem que estar alerta durante a minha explicação. Provisão. Quando é que eu identifico uma provisão? Passivo contingente, que eu registro débito e crédito e vai para a nota explicativa. E passivo contingente, que eu registro débito e crédito e não vai para a nota explicativa. Esse é o nosso foco. Preste atenção durante a aula nesses aspectos que eu falei agora na abertura. Vamos lá. As provisões são obrigações existentes da entidade provenientes de eventos passados e que se espera que resulte uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviço e que possuam prazo ou valor incerto. Então, basicamente, o que é que aconteceu aqui? Eu peguei o conceito de passivo e coloquei uma frase a mais. Prazo ou valor incerto. Só isso. Repetindo, eu peguei o conceito de passivo, que a gente viu lá nas primeiras aulas, e acrescentei uma frase a mais. Qual? Prazo ou valor incerto. Prazo ou valor incerto não significa desconhecido. Isso é importante. Não sei. Não sei já não vai ser provisão. Ou seja, o prazo ou valor, ele pode sofrer uma variação. Beleza? Provisões, requisitos cumulativos. Obrigação presente, provável, estimativa confiável. Então, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui vai ser o divisor de águas para você separar o que é uma provisão do que é um passivo contingente. Então, já te digo, se não for provável, se, por exemplo, se for remoto, ou se for pouco provável, nunca será uma provisão. Grave o sejal. Para ser uma provisão tem que ser provável. Então, se não for provável, se for pouco provável, ou se for remoto, a probabilidade daquilo acontecer, nunca será uma provisão, já será um passivo contingente. Se a minha estimativa não for confiável,
nunca será uma provisão, já será um passivo contingente. Então, grave isso. O que está aqui, ó. Requisitos cumulativos. Tem que ser provável e tem que ter uma estimativa confiável. O que é que a gente considera provável em contabilidade pública? Maior do que 50%. Quem vai dizer que é maior do que 50%? Atenção, quem vai dizer que é maior que 50%? Se for uma causa trabalhista, se for uma causa na justiça, o advogado. Ah, mas é subjetivo. É melhor alguma subjetividade do que nenhuma subjetividade. Alguma subjetividade tem que ter. Sempre vai ter. Você nunca consegue eliminar a subjetividade em relações humanas ou nas ciências sociais aplicadas, como é a contabilidade, 100%. Sempre vai ter um pouco do viés subjetivo. O que você tenta é parametrizar e reduzir esse viés subjetivo, mas ele nunca será totalmente eliminado. Avançando. As provisões no âmbito da contabilidade pública não se referem a ativos. Isso aqui eu já tinha dito e estou repetindo de novo. Embora sejam comumente conhecidos como provisões, não são provisões. Ajuste de despesas estimadas, que é, por exemplo, o ajuste da dívida ativa. Atenção. O ajuste da dívida ativa. O ajuste da dívida ativa, ele não é uma provisão. Ele é uma conta retificadora, fica embaixo da dívida ativa, mas não é considerado provisão. Próximo. Passivos derivados de apropriação por competência. É o caso do, vamos lá? É o caso do 13º salário. Então, o reconhecimento do 13º salário não é provisão. Inclusive, durante as aulas, eu reconheço que eventualmente ficou ali provisão, e durante as aulas eu tive cuidado de riscar a provisão e colocar reconhecimento do 13º salário. Então, se usar o termo provisão do 13º salário, esse termo está errado, tá ok? O certo é apropriação por competência do 13º salário. Exemplos de provisão no plano de contas. Agora sim vamos falar de provisões. Provisões para riscos trabalhistas, riscos fiscais, riscos cíveis, provisões para repartição de créditos tributários, provisões para riscos decorrentes de PPP. Agora vamos falar sobre, vamos lá? Vamos falar agora sobre passivos contingentes. O que é que a gente já sabe sobre passivo contingente? Passivo contingente não é um passivo. O passivo contingente, a probabilidade dele vai ser pouca ou vai ser remota. Ou a probabilidade pode até ser alta, mas a estimativa dele não é confiável. Entendeu? Porque para ser provisão, tem que ser provável e a estimativa tem que ser confiável. Se um desses dois fatores não acontecer, é porque vai ser um passivo contingente. Vamos prosseguir. Quando se fala em provisão, outro conceito distinto, mas que merece destaque, é o referente aos passivos contingentes. Os passivos contingentes não devem ser reconhecidos em contas patrimoniais, ou seja, você nunca verá um passivo contingente na classe 1, 2, 3 ou 4, mais especificamente na classe 2. No entanto, deverão ser registrados em contas de controle e divulgados em notas explicativas. Aí vem a pegadinha. A divulgação em notas explicativas somente é dispensada quando a saída de recurso for remota. Então, se você disser que a probabilidade daquele recurso aí for remota, ele já é um passivo contingente. Beleza. E ele é um passivo contingente, certo? Que só vai estar registrado em contas de controle. Não vai estar nas notas explicativas. Não merece o custo de produção dessa informação. Os passivos contingentes devem ser periodicamente avaliados para determinar se uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço se tornou provável. Caso a saída se torne provável, uma provisão deverá ser reconhecida nas demonstrações contábeis. Lembrando, provável e se a estimativa for confiável. Se ela se tornar provável, mas a estimativa não for confiável, continua sendo passivo contingente. Só um ajuste aqui importante. Por exemplo, uma entidade do governo pode ter desobedecido a uma lei ambiental, mas não está claro se algum dano foi causado ao meio ambiente. Quando subsequentemente tornar-se claro que o dano foi causado e que a reparação será exigida, a entidade deverá constituir uma provisão. Lembrando que quando isso aqui acontecer, essa provisão aqui, você pode primeiro calcular ela com o custo de cumprimento da obrigação. Ou seja, qual é o valor que eu vou ter que movimentar relacionado à minha capacidade de resolver aquela situação, qual o custo envolvido para mobilizar pessoas, máquinas e outros fatores, certo? Para dar baixa naquele dano, para resolver aquele dano.
Aí você já entra aqui o custo, cumprimento da obrigação, que foi um dos temas que a gente viu no início desse grande bloco. Passivos contingentes. Por fim, a figura a seguir, que eu vou mostrar daqui a pouco, ilustra os procedimentos que devem ser adotados conforme o tipo de obrigação. Provisão passivo contingente. Para cada tipo de classe de passivo contingente, a entidade deve evidenciar em nota explicativa uma breve explicação da natureza do passivo contingente e, quando aplicável, a estimativa de seu efeito financeiro, indicação das incertezas e possibilidade de algum reembolso. Quando uma provisão ou passivo contingente surgindo de um mesmo conjunto de circunstâncias, a entidade deve divulgar a relação entre elas. Agora vamos para lá, ó. Preste atenção aqui. É uma obrigação presente, é provável e é possível. O valor, a estimativa é confiável? Sim. Provisão. Vai para o balanço patrimonial e vai para as notas explicativas. Alguma dúvida quanto a isso aí? Então, para ser um passivo, para ir para o balanço patrimonial, tem que ser uma provisão. Para ser uma provisão, tem que ser provável. E a estimativa tem que ser feita em bases confiáveis, ou seja, tem que ter confiabilidade. É possível fazer a estimativa. Agora, note aqui, ó, sem entrar em muitos detalhes. É provável, mas não é possível. É provável, certo? É possível, mas a obrigação é possível. Então, não dá. Então, só tem um caso, eu estou falando isso para você gravar mentalmente, só tem um caso que tem provisão. É uma obrigação presente, só tem esse caso. É uma obrigação presente, é provável, e a estimativa pode ser, é possível fazer a estimativa numa base confiável. Pronto. Tem que ter esses três. Se não tiver esses três, não é uma provisão. Já vira passivo contingente, beleza? Agora, vamos apagar isso aqui para o segundo ponto. Em todas as situações, em todas as combinações que restam, vai ser passivo contingente. Tem um caso que não vai ser divulgado. É quando a probabilidade for remota. Ou seja, recapitulando, para ser provisão tem que atender 3 critérios. Presente, obrigação presente. É provável e é possível fazer a estimativa em bases confiáveis. Pronto. Tudo que sobrou é passivo contingente. Do que sobrou que é passivo contingente, o que é que acontece? Você tem duas possibilidades. Você registra em notas explicativas ou você não registra em notas explicativas. Porque sempre você vai registrar em contas de controle. A diferença é, se além das contas de controle, eu também vou usar notas explicativas. Em regra, você registra em notas explicativas. Só tem um caso que você não joga nas notas explicativas. Que caso é esse? Quando o passivo contingente for remoto. Beleza? A probabilidade. O PCASP elenca alguns tipos de passivos contingentes. Por exemplo, controle de passivos contingentes, compreende as contas que registram o controle dos riscos fiscais que não prestam requisitos para reconhecimento de passivos como passivos contingentes, conforme identificados no anexo de riscos fiscais da LDO. Esse grupo inclui o registro de passivos contingentes relacionados às demandas judiciais, dívidas e processos. Próximo. Então aqui você vai estar nesse aqui. Compreende, agora, controle dos demais riscos fiscais. Compreende as contas que registram riscos fiscais que não preenchem os requisitos para reconhecimento como passivo. Não são registrados como passivos contingentes, conforme identificado no anexo de riscos fiscais da LDO, tais como estimativa de frustração de receita, estimativa de restituição e etc. Contas 7.4 e 8.4. Então, para deixar claro, obrigação presente, provável, estimativa possível. Provisão. Contas patrimoniais. Obrigação presente, remota, qualquer estimativa. Passivo contingente, não divulgue notas explicativas, porque é remoto. Demais casos, passivos contingentes, registra nas contas 7.1.2 e 8.1.2 e divulgue notas explicativas. Certo? Só para deixar claro. Preencha os requisitos de passivos contingentes. Eu uso 7.1.2 e 8.1.2. Pessoal, então acabamos aqui a parte de provisão e passivo contingente. Vamos falar brevemente aqui sobre ativo contingente. Vamos lá. Ativo contingente é um ativo possível, então não se usa provável, é possível.
é de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos. É o caso, por exemplo, de uma reivindicação por meio de um processo judicial cujo resultado é incerto. Aí você tem essa tabelinha aqui, ó. Probabilidade. Se eu tiver certeza, eu tenho um ativo. Se for provável, é ativo contingente. Se não for provável, é ativo contingente. Conclusão que a gente chega aqui. Você vê que a contabilidade ela é conservadora. Porque quando um passivo ele é provável, passivo, ele é presente, ele é provável e você consegue fazer a estimativa, ele é uma provisão e ele vai para o passivo. Quando o ativo ele é presente, ele é provável e você tem a estimativa, porque aqui é provável, ó, ele mesmo assim continua sendo um ativo contingente. Ele não vai para o ativo. Então cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Ser provável aqui, ó, ser provável aqui não quer dizer nada. Continua sendo ativo contingente. E aí vamos fazer umas questões para reforçar isso aqui que a gente viu. Com referência às determinações do MCASP, assinale a opção correta acerca da mensuração de passivos, provisões e passivos contingentes. O fato de o valor das provisões ser a melhor estimativa do desembolso exigido para se extinguir a obrigação faz com que as provisões não sejam reavaliadas. Falso. Elas devem ser reavaliadas todo ano. Se a saída de recursos para o pagamento da obrigação for improvável, a provisão deverá ser reclassificada como passivo contingente. Pode ser que sim. Não é bem isso que está escrito. Vamos avançar. Se puderem ser estimados confiavelmente, os passivos contingentes deverão ser reconhecidos em contas patrimoniais. Não, sabe por quê? Porque você precisa de 3 fatores. Preste atenção. Tem que ser presente, tem que ser provável e tem que ser estimativa confiável possível. Ele só falou de estimativa confiável possível. Não dá para garantir os outros 2, por isso que está errado. Os passivos derivados de apropriação por competência, por já possuírem fato gerador, não devem ser reconhecidos como provisões. Eu fico com essa aqui agora, com a letra D. Depois a gente volta para B. Por estarem relacionados a valores incertos, o ajuste de perdas estimadas são registrados como provisões. Nunca. Ele está falando aqui sobre o ajuste que a gente faz na dívida ativa. O ajuste da dívida ativa nunca será uma provisão. Vamos voltar para a letra B. Se a saída de recursos para o pagamento da obrigação for improvável, a provisão deverá ser reclassificada como passivo contingente. Ora, por que eu acho que aqui colocou errado? Porque não tem o termo improvável. A gente tem que usar o termo correto. Então aqui teria que ser remota ou pouco provável. Não existe o termo improvável. Então esse é o erro, se a gente for seguir o rigor técnico. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente encerra com louvor esse grande bloco chamado Avaliação Patrimonial. Foram vários vídeos, várias aulas, o material está aí à sua disposição, o material está certinho. Um alerta, geralmente os alunos gostam muito de demonstrações contábeis e deixam de lado a avaliação patrimonial. Aí vou dar um segundo alerta, estude avaliação patrimonial, porque às vezes numa prova de 10 questões, 3 são de avaliação patrimonial. Terceiro e último alerta, durante a aula, o que é que eu acho importante você saber? Que você não pode se furtar. Você tem que conhecer as 5 bases de mensuração do ativo e as 5 bases de mensuração do passivo. Saber o que é base de entrada, o que é base de saída. O que é específico para entidade, o que é que não é específico para entidade. O que é observável, o que não é observável. Você tem que estar com isso na cabeça. Além disso, você precisa saber os métodos de avaliação de cada elemento patrimonial. Por exemplo, estoque. Estoque tem 4 métodos. Investimentos tem 2 métodos. Primeiro, grava a quantidade. Depois você vai no detalhe. É assim que eu fazia quando eu estudava. Grave a quantidade, ó, tem 4 métodos. Tem 2 métodos. E aí você vai se obrigando a gravar os 4 métodos ou os 2 métodos. Depois, que é importante, não confundir reavaliação com teste de impairment. Saber calcular a reavaliação, saber calcular o teste de impairment. Saber as causas que geram o impairment e as causas que revertem o impairment. Saber, por fim, a diferença de provisão, passivo contingente, que são as 2 principais, e o ativo contingente. Beleza?
Então, de forma simplificada, é isso que você tem que saber. Esse era o meu recado, fiquem com Deus e até a próxima aula.